Nunca tente colocar os pés em Vênus, a menos que você queira ser esmagado, cozido e dissolvido ao mesmo tempo em questão de segundos. Esse é, sem dúvida, o lugar mais desgraçado do nosso sistema solar. E hoje a gente vai descobrir o que aconteceria se você fosse forçado a passar 100 dias nesse verdadeiro inferno espacial. A maioria das pessoas olha para o céu e vê Vênus como aquela estrela brilhante e bonitinha, mas a real é que, de perto, o planeta é um pesadelo total. Esquece aquela ideia de gêmeo da Terra. Vênus é o que acontece quando tudo dá errado em um planeta. A pressão lá embaixo é a mesma de estar a quase 1000 metros de profundidade no oceano. A temperatura é quente o suficiente para derreter chumbo e o ar é uma sopa grossa de dióxido de carbono com nuvens de ácido sulfúrico. Não tem como sobreviver lá sem a tecnologia mais bizarra e resistente que a humanidade já imaginou. Mas, para o bem da nossa história, vamos fingir que você tem um traje especial, uma base ultra resistente e um suprimento de oxigênio que não acaba. O problema é que em Vênus, a física e a química jogam contra você a cada segundo. No seu primeiro dia, a primeira coisa que você percebe é o peso. Mesmo que o seu traje neutralize a pressão externa para você não virar uma panqueca, você ainda sente a densidade do ar. É como tentar andar dentro de uma piscina cheia de melado quente. A luz do sol não chega direto no chão. Tudo o que você vê é um tom de laranja doentio e opaco. Não tem sombras nítidas, não tem horizonte azul, é uma névoa eterna que faz você perder o sentido de direção rapidinho. O barulho também é estranho. O ar é tão denso que o som viaja de um jeito diferente, mais grave, mais abafado. Você ouve o vento constante, um rugido baixo que nunca para, porque a atmosfera de Vênus está sempre se mexendo em velocidades absurdas lá no alto, embora aqui no chão o vento pareça mais uma correnteza pesada. Lá pelo 5º dia, o isolamento começa a bater. Você está trancado em uma base que parece um submarino reforçado, porque se uma rachadura mínima aparecer, o ar lá de fora entra e te mata antes mesmo de você conseguir gritar. O calor é constante. Mesmo com os melhores sistemas de refrigeração do mundo, você sente as paredes da base quentes. É um calor que não dá trégua. 460 graus lá fora o tempo todo. Não tem noite para refrescar, porque em Vênus o dia dura mais que o ano. O Sol demora uma eternidade para cruzar o céu, e como a atmosfera é um cobertor grosso de efeito estufa, o calor fica preso ali, girando e fritando tudo. No 10º dia, você decide fazer sua primeira saída externa para coletar amostras. O visual é assustador. O chão é feito de rocha vulcânica escura, coberta por uma poeira fina que parece cinza de cigarro. Não existe água, nenhuma gota. Qualquer umidade que já existiu ali evaporou bilhões de anos atrás. O que tem no lugar da chuva é o ácido. De vez em quando você vê gotas caindo das nuvens amareladas, mas elas nem chegam a tocar o chão. O calor é tão absurdo que o ácido sulfúrico evapora antes de atingir a superfície, criando uma névoa corrosiva que começa a atacar as juntas do seu traje. Você ouve pequenos talos no metal, o som da química tentando devorar sua única proteção. Chegando no 20º dia, a rotina se torna sua pior inimiga. Em Vênus, o tempo parece não passar. Como o Sol não se move do jeito que a gente está acostumado, seu relógio biológico fica completamente doido. Você começa a ter insônia. O silêncio dentro da base é interrompido apenas pelo zumbido dos ventiladores que tentam manter você vivo. Lá fora, a paisagem não muda. Não tem plantas, não tem bichos, não tem movimento, exceto pelo brilho ocasional de lava em algum vulcão distante. Vênus é tectonicamente ativo, então o chão treme de vez em quando. São tremores profundos que fazem a sua base vibrar e lembram você de que você está sentado em cima de um forno gigante e instável. No 30º dia, algo acontece. Um dos sensores externos para de funcionar. Você descobre que a atmosfera de Vênus não é apenas quente e densa, ela é eletricamente carregada. Raios constantes cortam as nuvens de ácido lá no alto. Não são raios como os da Terra, são descargas massivas que iluminam a névoa laranja com clarões esverdeados e sinistros.
A interferência eletromagnética é tão forte que suas comunicações com a Terra começam a falhar. Você está sozinho, a milhões de quilômetros de casa, em um lugar que parece literalmente o inferno das histórias antigas. Passar do dia 40 até o dia 60 é um teste de sanidade. Você começa a notar que os materiais mais resistentes estão começando a ceder. O metal da base está mudando de cor por causa da reação química com os gases atmosféricos. O vidro das janelas reforçadas está ficando fosco, corroído pela névoa ácida. Você passa horas limpando os filtros de ar, porque a poeira venusiana é fina e entra em qualquer lugar. Se você respirar um pouco daquilo, seus pulmões seriam queimados por dentro em segundos. O cansaço físico é enorme, porque cada movimento que você faz fora da base exige um esforço triplicado para vencer a resistência do ar denso. É como se você estivesse sempre carregando um peso invisível nas costas. No dia 70, você encara uma tempestade de areia. Mas não é uma tempestade comum. Como o ar é muito pesado, um vento de apenas 30 km por hora em Vênus tem a força de um furacão na Terra. Você vê pedras do tamanho de bolas de gude sendo levadas pelo ar como se fossem penas. Elas batem contra a sua base com um barulho de tiros. Você fica encolhido lá dentro, torcendo para que os engenheiros que projetaram essa estrutura tenham realmente feito os cálculos certos. A escuridão lá fora fica total, um mar de marrom escuro e denso que faz você se sentir enterrado vivo. Lá pelo dia 85, a tecnologia começa a dar sinais sérios de fadiga. O sistema de refrigeração está trabalhando no limite máximo. A temperatura dentro da sua cabine sobe para 35 graus, depois 40. Você está suando o tempo todo, bebendo água reciclada que tem um talo metálico estranho. A comida liofilizada já não desce mais. Você só consegue pensar no cheiro de chuva na grama, em um vento gelado no rosto, coisas que nunca mais vai sentir se não sair dali logo. A paisagem de Vênus, que antes parecia interessante de um jeito macabro, agora é apenas odiável. É um deserto de agônia. No dia 95, você se prepara para a partida. A pressão e o calor fizeram estragos que você nem consegue ver. Os circuitos eletrônicos estão sofrendo com a corrosão quente, onde os metais começam a se comportar de um jeito estranho sob temperaturas extremas por tanto tempo. Você sabe que tem uma janela curta de oportunidade. Se o motor de subida falhar, você vai se tornar parte da geologia de Vênus para sempre. Finalmente, o dia 100 chega. Você entra na cápsula de retorno, sentindo o tremor dos motores tentando vencer a gravidade e, mais importante, a resistência daquela atmosfera de chumbo. À medida que você sobe, a luz laranja vai ficando mais clara, depois amarelada, até que finalmente você rompe a camada superior de nuvens. Pela primeira vez em mais de 3 meses, você vê o preto do espaço e o brilho das estrelas. Vênus fica para trás, uma bola de gás tóxico que brilha com uma beleza falsa e mortal. Você sobreviveu, mas o silêncio e o calor daquele lugar vão ficar na sua memória para sempre. Vênus é um lembrete bizarro de como a Terra é valiosa e de como o equilíbrio de um planeta é frágil. Se você curtiu essa jornada pelo pior lugar do Sistema Solar, se inscreve aí no canal e clica no vídeo que está aparecendo agora na tela.